O Plínio, finalmente, a batalha das redes sociais não para. É a batalha da economia. Bolsonaro fixou lá no seu perfil principal do Twitter um artigo. Eles focam muito no câmbio e na inflação descontrolada. Eles estão dizendo descontrole. Agora, a realidade, Plínio, eu não sei o que lhe parece. A realidade não é essa. Eu passei agora eu vou dar uma informação para vocês assim. Não, isso não é científico, obviamente. De olhar, né? O ano novo aqui em Bauru, eu fui muito. Natal e Ano Novo, fui aos mercados, tudo muito cheio, tudo muito movimentado. Você acha que eles ganham? Como está essa batalha da economia nas redes? Lula focando no desemprego, bolsonaristas focando no dólar. Como está essa batalha das redes em cima da economia, né? Travada desde cedo. Faltam 2 anos para a eleição, Plínio. Eu acho que a grande guerra que vai haver na questão econômica, viu, Azenha, isso já começou, na verdade, é a guerra entre o supermercado e o mercado, né? Eu atrelo muito isso. A popularidade do Lula está muito atrelada ao preço do supermercado. As pessoas estão tendo um ganho, estão tendo emprego, mas o poder de compra, né, realmente assim, embora muita gente tenha consumido, houve um aumento, teve dados já, principalmente em relação ao Natal, que houve um aumento do consumo, né? Existe essa questão dos preços nos supermercados, que tem que ser controlados. É uma coisa que preocupa, mas não é uma coisa totalmente estrondosa. Então, acho que é essa que tem que ser a preocupação do governo. Mas existe todo um conluio, essa ideia de que, colocando números, né, dados, porque, gente, se a gente for ver qual que é a grande questão que os bolsonaristas e o mercado usa para criar o terrorismo, que estourou a meta da inflação, o teto da meta da inflação. Qual era o teto da meta da inflação para 2024? 4,5. As projeções do IBGE dizem que vai chegar a 4,7. É 0,2, é ínfimo, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a inflação dos Estados Unidos, muito provavelmente vai ficar acima do que a gente vê aqui no Brasil. Só que existe toda essa guerra de bastidores e, principalmente, viu, Azenha, eu acho que isso é uma questão muito importante que o governo deve focar, que daí é uma competência do Haddad e dessa articulação com o Galípolo, que agora é o presidente do Banco Central, é da conversa com o mercado. Existe, qual que é a estratégia dentro do mercado para fazer o dólar chegar acima dos R$6? Especulação política. Especulação política parte dos grandes investidores, dos grandes banqueiros, dos donos desses fundos e de investimento, desses bancos de investimento, que vão abastecendo de informação o chão de fábrica. Então, daí cria um pavor, um terror, que é o que aconteceu, por exemplo, esse fim de ano, com a aceleração do dólar. Mas a grande questão é o seguinte: isso parte de números irreais. Inclusive, teve esse fim de semana, acho que foi esse fim de semana, não, nesses últimos dias, eu estou meio confundindo aí os dias por causa de feriado, fim de semana, mas teve um artigo que o Sérgio Moro fez sobre isso, que é um primor, que você vê que ele não tem entendimento nenhum sobre a diferença entre Boletim Focus, que é uma projeção feita pelo 171 do mercado, 171 que é o número de agentes financeiros ouvidos pelo Banco Central na pesquisa Focus, e os números reais da economia, né? Inclusive o Moro chega a falar, não, mas salvaguarda o PIB, que deve crescer 3,5%. Gente, crescimento de 3,5% é um ótimo crescimento diante do quadro que a gente está vivendo, de achaque, né? Mas a grande questão a gente tem que focar, porque existe, sim, essa movimentação especulativa, e é uma especulação política, não é econômica, é política, em torno, principalmente, da alta do dólar. Porque qual que é a consequência disso, né, Zenha? É sempre bom a gente frisar, porque, assim, a alta do dólar vai gerar automaticamente uma alta da inflação pelo simples fato de os produtos que são importados ficarem mais caros. Então, é isso que acontece. Só que se a gente for ver o empenho do governo, né, esse ano não teve aumento do diesel, por exemplo.
né? Que é o principal fio que puxa os preços, principalmente da alimentação, por exemplo, né? Os preços do supermercado estão sendo puxados pelo consumo, não é pela base, né? Por questão de logística, por exemplo. Então, o governo tem que se preocupar com o supermercado e, ao mesmo tempo, conversar, né? E tentar ali, de alguma forma, acalmar os ânimos dos chacais do mercado, que são aliados aí a uma política ultraliberal, neofascista. Aliás, em relação a isso, viu, Azen, só para a gente fechar aqui esse comentário, eu acabei de subir uma nota lá na revista Fórum.com.br sobre o Partido Novo, que é o principal representante, né, a principal sigla defensora desse ultraliberalismo. Eles são tão sacanas, vamos falar a palavra certa, que eles tentaram pegar carona nessas decisões do Dino sobre as emendas parlamentares para barrar um programa que é essencial para o Ministério da Saúde. A grande proposta do Partido Novo, qual que é? Vamos privatizar tudo, inclusive a saúde, né? Mas eles entraram com uma ação no dia 31 de dezembro para suspender os recursos de um programa de trabalho do Ministério da Saúde que destina recursos para procedimentos de média e alta complexidade do SUS, né? Alegando que isso estava sendo feito pelas emendas de relator e das comissões, que foram as barradas pelo Dino. Mas o Dino é muito astuto, muito inteligente, muito conhecedor da legislação, né? E lógico que barrou essa manobra do Partido Novo, né? E daí fez uma decisão que não deve, invalidando deixando seguir o financiamento para a saúde. Sim, deixando seguir e denunciando, né? Que aqui, ó, ele fala que o Novo tratou de fatos distintos das controvérsias sobre as emendas parlamentares na ação para tentar barrar esses recursos. Então, é um monte de pegadinha, sabe? Que essas pessoas fazem, principalmente essas ligadas ao mercado e que têm o seu lobby, os seus representantes no Congresso Nacional, viu, Azen?